Olá, irmãos e irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. É bom estarmos aqui neste momento para juntos buscarmos ao nosso Deus em oração, refletirmos na palavra de Deus e também adorarmos o nosso Deus, Criador, Redentor, que nos ama e nos salvou em Cristo Jesus. Que seja um tempo especial para a gente neste momento buscar a presença do Senhor, colocar as nossas vidas e ouvir aquilo que Deus tem a nos falar. Que eu e você sejamos edificados pelo nosso Senhor maravilhoso que nos ensina que nada pode nos separar do seu amor. Hoje, dia 30 de junho, estamos no inverno, um dia frio hoje em Joinville, em boa parte do Brasil, e nós somos chamados para nos conectarmos com Deus em oração. E a palavra de Deus diz assim: mas eu invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. Senhor, mostra-nos teu amor e estende-nos tua salvação. Bem-aventurado aquele a quem escolhes e levas a ti para habitar em teus átrios. Ficaremos satisfeitos com a bondade da tua casa, do teu santo templo. Amém e amém. Vamos fazer uma oração neste momento, colocando a nossa vida e o nosso coração diante do Senhor, que nos reúne e nos une aqui neste lugar. Pai Santo, nós te louvamos pelo teu grande amor, te louvamos pela tua bondade, pela tua misericórdia, te louvamos, Deus, porque tu és um Deus fiel, o Senhor é digno de honra, de glória, de louvor. A nossa vida existe, todas as coisas existem, ó Deus, para a tua glória. E o que nós mais queremos, Deus, é que os nossos olhos, o nosso coração, a nossa mente, todo o nosso amor estejam, ó Deus, em Cristo Jesus, porque assim viveremos a nossa vida aqui, debaixo da tua vontade, debaixo do teu querer. Que o Senhor fale ao nosso coração e que o Senhor ministre sobre nós, nos levando, Deus, realmente a sermos moldados, transformados pela tua santa palavra. Fica sobre nós, nós te louvamos em teu nome. Amém e amém. Queridos, vamos louvar o Senhor com uma canção neste momento, colocando a nossa vida e reconhecendo como o nosso Deus, ele é maravilhoso. Salvador maravilhoso, Deus que tomou meu lugar, Cordeiro entregue ao Calvário, morto pra nos salvar, oh, morto pra nos salvar. Deus que me vem abraçar na noite escura da alma, tu vens comigo andar, oh, tu vens comigo andar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois desta graça que sara, só tu nos podes dar, oh, só tu nos podes dar. Pai poderoso e infinito, Deus que não cansa de amar, em meio às nossas fraquezas, nós vamos te buscar, oh, nós vamos te
sara, só tu nos podes dar. Oh, só tu nos podes dar. Oh, só tu nos podes dar. Oh, só tu nos podes dar. Amém. Só o Senhor pode nos dar, somente Ele pode nos salvar. Queridos e queridas, nós vamos dar continuidade à nossa reflexão no livro dos Salmos, tendo como tema canções para peregrinos, e nós estamos ali meditando um pouquinho, né, fazendo a cada quarta-feira uma introdução ao livro dos Salmos, e também estamos refletindo nos 15 salmos, que são conhecidos aí como cântico de romagem, né, os salmos de peregrinação, cânticos de peregrinação. E dando continuidade a esse tema, os salmos, né, eles são como a escola que Israel e a igreja recorreram para aprender a orar com os salmos, que junto com Isaías foi o livro mais citado por Jesus e os apóstolos no Novo Testamento, inclusive como apoio de doutrinas centrais da fé cristã. Para os primeiros cristãos, a ordem era: enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, conforme a gente vê lá na carta de Paulo aos Efésios. Logo, estes, como seus antepassados judeus, ouviram a palavra de Deus nesses hinos, queixas e instruções e fizeram deles o fundamento da vida e do culto. Então, o livro dos Salmos é como uma escola para nós. Foi uma escola para os judeus, foi uma escola, né, para a própria igreja de Jesus, e ela continua sendo essa escola que nos ensina a como orar. Lembrando, né, quando os discípulos pediram ao Senhor, Senhor, ensina-nos a orar. O próprio Jesus ensina aos seus discípulos a oração que a gente conhece como oração dominical, oração do Senhor, que é um modelo de oração, e os 150 salmos, esses poemas, existem para nos ensinar a orar em todos os momentos. Eu coloquei para você também acompanhar essa citação que diz assim: os salmos eram declarações de relacionamento entre o povo e seu Senhor, pressupunham a aliança entre ambos e as implicações de provisão, proteção e preservação dessa aliança. Seus cânticos de adoração, confissões de pecado, protestos de inocência, queixas de sofrimento, pedidos de livramento, garantias de ser ouvido, petições antes das batalhas e ações de graças depois delas são todas expressões do relacionamento ímpar que tinham com o único Deus verdadeiro. Temor e intimidade combinavam-se no entendimento que os israelitas tinham desse relacionamento. Eles temiam o poder e a glória de Deus, sua majestade e soberania. Ao mesmo tempo, protestavam diante dele, discutindo suas decisões e pedindo sua intervenção. Eles o reverenciavam como Senhor e o reconheciam como Pai. Então, quando a gente olha para o livro dos Salmos, né, além de nos ensinar a orar, o livro dos Salmos também nos fala sobre o relacionamento de aliança que o povo tem com o seu Deus. O livro dos Salmos nos ensina a olhar para o nosso Deus como Senhor, mas também como nosso Pai. O livro dos Salmos ensina esse relacionamento de aliança que a gente vê por toda a Escritura, e cada salmo reflete, né, em palavras humanas, e Deus respondendo e Deus agindo, né, então se torna para nós também palavra de Deus. Então o livro dos Salmos, ele mostra esse relacionamento de aliança que havia entre Deus e os homens. E quando a gente olha para a Escritura, quando a gente olha para o livro dos Salmos, a gente não pode perder de vista essa realidade, né, da aliança que Deus fez com o seu povo, e como essa aliança realmente
ela gerava proteção, ela gerava provisão, ela também gerava responsabilidades diante do povo de Deus. E como nós temos visto, a gente já viu esses 3 salmos de peregrinação. O Salmo 122, a gente viu, né, o salmista na sua angústia clamando ao Senhor em meio à guerra das mentiras, ele, né, procurando a paz e falando que as pessoas onde ele habita, longe de Jerusalém, as pessoas só pensam em guerra. A gente viu como a nossa oração e a nossa confiança deve ser que Deus ele faz justiça, que a mentira e a guerra não prevalecerão no nosso mundo, mas como a gente mesmo aprende com Jesus, né, aqueles que promovem a paz serão chamados filhos de Deus. Na semana passada, a gente refletiu no Salmo 121 e por vários momentos a gente viu como esse salmo fala que Deus é o nosso guardião, que Deus é aquele que nos guarda, que Deus é a nossa proteção, que na nossa peregrinação a gente pode ter essa segurança, que o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E hoje, no salmo que nós vamos refletir um pouquinho, o Salmo 122 fala sobre a alegria que nós temos na casa de Deus. Esse salmo fala sobre a preciosidade, sobre o privilégio que nós temos de como o salmista se alegrou de estar na casa do Senhor, aonde nós realmente somos calibrados, aonde a gente é ensinado, aonde a gente realmente percebe aquilo que Deus espera do seu povo. Então vamos olhar lá no Salmo 122. Eu coloquei para você. Você pode abrir na sua Bíblia. E o Salmo 122, ele diz assim: ouça com fé. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às suas portas, ó Jerusalém. Jerusalém, você que está construída como uma cidade bem sólida, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orem pela paz de Jerusalém, que sejam prósperos aqueles que a amam. Reine paz em seu meio e prosperidade nos seus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em você. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o seu bem. Amém? Esse salmo ele reflete sobre a alegria do salmista quando ele ouve o convite, vamos à casa do Senhor, e ele se enche de alegria e de gratidão. E eu pergunto para você, qual é a sua reação, né? Qual que é a nossa reação quando nós ouvimos, vamos à casa do Senhor? O que você sente, o que vem ao seu coração quando você ouve alguém te convidando, vamos à casa do Senhor? E eu coloquei aí para você, né, que infelizmente, para muitos a gente sabe que existem desculpas sem fim. Cada vez mais as pessoas dão desculpas de não estar na casa de Deus, de não estarem cultuando ao Senhor semanalmente. Existem desculpas, né? Várias pessoas dando desculpas para não estarem no meio do povo de Deus. E também existe um desinteresse, né? Cada vez mais existem pessoas desinteressadas, né, em estar na casa de Deus, em estar cultuando ao Senhor. Cada vez mais na cultura que a gente vive, né? A Europa passou por isso, a gente também não está longe de enfrentar esses desafios da pós-modernidade, mas há um interesse, um desinteresse também muito grande sobre a importância de estar na casa do Senhor. Juntando isso, né, essas desculpas e o desinteresse que para muitas pessoas existem, a gente tem aí aquilo que é chamado de desigrejados, né, que são pessoas que ainda se dizem cristãs, ainda se dizem discípulos de Jesus, mas que estão descontentes por várias razões com a igreja institucional, e esse movimento de desigrejados cada vez está aí mais presente, né, no Brasil. A gente tem também, né, o desafio da espiritualidade light, né, que é muitas pessoas querendo viver
uma espiritualidade cristã, mas uma espiritualidade que não precise, né, a pessoa estar na igreja participando junto com o povo de Deus, não precisa eu estar num lugar, né, para eu viver uma espiritualidade saudável. E cada vez mais, né, nesse tempo também de fragmentação, nesse tempo de individualização exagerada que a gente vive, esse tempo em que as tradições também são colocadas em xeque, cada vez mais as pessoas querem viver uma espiritualidade intimista, privada, né, que não precise viver em comunidade, que não precise estar junto com as outras pessoas para viver a sua espiritualidade com Deus. E quando a gente reflete nisso, né, nas desculpas, no desinteresse, né, nesse fenômeno de desigrejados, né, um tempo atrás se ouvia falar de católicos não praticantes, hoje a gente ouve até evangélicos não praticantes que professam a fé evangélica, né, professam uma parte, pelo menos, da fé evangélica, mas que não querem se envolver com a igreja local, não querem se envolver com a membresia da igreja e muitas vezes têm pavor dessas coisas. E o que mais importa nisso tudo, e a gente vai ver um pouquinho nesse salmo, são as razões para cultuar. Porque como o pastor Eugene Peterson, ele diz que as desculpas, os argumentos que as pessoas usam para não estar na igreja são, na verdade, desculpas esfarrapadas. São realmente coisas que qualquer argumento derrubaria. Mas o que o pastor Eugene Peterson havia entendido é que ele aprendeu, que ele não deveria mais responder às desculpas das pessoas, mas ele diz que ia para casa, orava para aquela pessoa realmente compreendesse a importância dela estar no culto adorando a Deus. Então, quando a gente olha para o Salmo 122, o Salmo 122 é um cântico de uma pessoa que decide, que se alegra em ir à igreja prestar culto ao Senhor. O Salmo 122, que é o terceiro salmo aí da sequência desses cânticos de subida, ele reflete realmente a alegria da pessoa que confia em Deus e vai até a casa do Senhor para adorar o seu nome. Então, o Salmo 122, ele reflete a alegria e a gratidão dessa pessoa que realmente entende que ela tem razões sem fim para ir até a casa do Senhor e cultuar o nosso Deus. E quando a gente reflete, e eu vou usar aqui uma estrutura que o pastor Eugene Peterson, ele fala nesse salmo, quando a gente olha para esse salmo, a gente pode ver aí 3 movimentos nesse salmo. O primeiro, né, que o pastor Eugene Peterson apresenta, é que o culto nos dá uma estrutura funcional para a vida. O segundo é que o culto supre a nossa necessidade de estar em relacionamento com Deus. E a terceira é que o culto centra nossa atenção nas decisões de Deus. Então, com esses 3 movimentos, com essas 3 ideias do Salmo 122, nós vamos ver como que o culto é realmente importante para a nossa vida com Deus, como que o culto é realmente importante para a nossa vida toda, como que o culto realmente ele estrutura a nossa vida, de como o culto nos leva a viver um relacionamento vivo com Deus, um relacionamento saudável com Deus, e como também o culto realmente nos mostra aquilo que Deus espera do seu povo, quando nós nos reunimos como igreja e ouvimos Deus falando conosco por meio da sua palavra. No mundo que a gente vive, com muitas desculpas, muitos crentes até, cristãos, né, dizendo, não, eu adoro em casa, eu adoro Deus do meu jeito, eu não preciso da igreja, né, para ter um relacionamento com Deus. Quando a gente olha para a palavra de Deus, é impossível dissociar, separar, né, a espiritualidade cristã da igreja de Jesus, dos discípulos de Jesus, porque por toda a Escritura e no próprio Deus, a gente vê a importância da comunidade, a importância de realmente estarmos juntos louvando o nome do Senhor. C.S. Lewis, num texto, se eu não me engano, Membresia, ele vai falar sobre a importância que é estar na igreja. Né? Quando ele foi convertido, quando depois de ateu ele se tornou cristão, ele achou que poderia viver a sua espiritualidade longe da igreja, longe do povo de Deus, mas ele percebeu que isso é impossível, né? Que ser cristão é realmente viver em comunidade, ainda que, né, nessa comunidade existam pessoas como você, pecadoras, né? E muitas pessoas dizem, não vou na igreja porque lá só tem hipócritas, mas na verdade a igreja é o lugar onde todos reconhecem a necessidade de um Salvador. A igreja é o lugar onde pessoas que realmente carecem
da graça de Deus estão presentes e assim são transformadas pelo poder de Deus. E esse Salmo 122, nos incentiva a desfrutarmos da alegria que é estarmos na casa do Senhor. A primeira coisa que a gente vê aí é que o culto, a importância do culto na nossa vida, nos dá uma estrutura funcional para a vida. O Salmo diz, Salmo 122, Jerusalém, cidade bem construída, construída como lugar de adoração, a cidade a qual as tribos sobem, todas as tribos de Deus sobem a cultuar. Eugene Peterson ele diz assim, Jerusalém, para um hebreu, era o lugar de adoração. Só incidentalmente era o centro geográfico do país e a sede política de autoridade. As grandes festas de culto, às quais todo mundo ia pelo menos 3 vezes por ano, eram realizadas em Jerusalém. Em Jerusalém, tudo o que Deus disse era lembrado e celebrado. Quando você ia a Jerusalém, você encontrava as grandes realidades fundamentais. Deus o criou, Deus o redimiu, Deus providenciou para você, Deus perdoa nossos pecados e possibilita vivermos sem culpa e com propósito. A primeira coisa que a gente vê sobre o culto é que o culto realmente ele fornece para nós uma estrutura funcional para a nossa vida. Quando nós paramos as nossas atividades diárias, quando a gente pausa o nosso coração, a gente freia um pouco a loucura que a gente vive no nosso mundo, o culto nos lembra isso, que nós existimos para adorar a Deus. O culto nos lembra realmente que nós existimos para cultuar a esse Deus. Quando a gente pensa na Confissão de Fé de Westminster, né, do breve catecismo, a primeira pergunta é qual é o fim, qual que é o objetivo, qual que é o propósito último, né, principal do homem. E o propósito, né, o objetivo, o fim das nossas vidas é glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. Então, quando o salmista fala sobre essa alegria de estar em Jerusalém, a cidade fortificada, onde todas as tribos sobem, o que o salmista tinha no seu coração e que a gente vê por toda a Escritura é que no templo, no culto, nós realmente somos colocados diante de Deus, e diante de Deus, a nossa vida, então, ela passa a ser vivida conforme o Senhor mesmo deseja. É no culto que a nossa vida, ela realmente é estabelecida com um propósito que ela tem, que é glorificar a Deus, que é adorar a esse Deus, que é realmente contemplar a glória de Deus. E à medida que nós olhamos para o Senhor, nós então vivemos neste mundo à luz daquilo que Deus espera do seu povo. Mas o pastor Eugene Peterson, ele continua, e ele diz assim, né, ele fala sobre a estrutura, sobre a arquitetura do templo. Se você ver aí o texto, né, diz que Jerusalém é uma cidade bem construída, com muros firmes e compactos, e ele diz assim, o que era verdade quanto à arquitetura, era verdade também socialmente, pois a sentença continua, a qual as tribos sobem, todas as tribos de Deus. No culto, todas as diferentes tribos funcionavam como um só povo em relacionamento harmônico. No culto, embora cheguemos de lugares diferentes e condições várias, demonstramos estar atrás das mesmas coisas, dizendo as mesmas coisas, fazendo as mesmas coisas, com todos os nossos diferentes níveis de inteligência e prosperidade, de passado e língua, de rivalidades e ressentimentos, ainda assim, no culto, reunimos-nos num só todo. Disputas externas e desentendimentos e diferenças perdem a importância ao se demonstrar a unidade interna daquilo que Deus constrói no ato do culto. Então, quando o pastor Eugene Peterson fala aqui sobre, né, essa sentença do Salmo, que todas as tribos sobem a Jerusalém, ele fala sobre como que realmente o culto nos mostra a funcionalidade da nossa vida, o objetivo da nossa vida, os relacionamentos que a gente vive, pode ser relacionamentos realmente significativos e com propósito,
Porque quando todos nós subimos e nos alegramos e adoramos a Deus, a gente começa realmente a perceber que a nossa vida e a vida das pessoas que nos cercam, elas ganham significado, ganham propósito, à medida que nós adoramos a Deus, à medida que nós somos lembrados daquilo que o próprio Deus fez por nós. Deus, ele nos salvou, Deus, ele nos criou, Deus, ele continua agindo nas nossas vidas diariamente. E quando todas as tribos sobem a Jerusalém, é para que a gente lembre isso, que a nossa vida só é vida de verdade, a nossa vida só é completa quando a gente adora a Deus. Uma outra coisa que nós vemos aí é que o culto, ele supre a nossa necessidade de estar em um relacionamento com Deus. E o texto diz assim: o culto é o lugar onde obedecemos a ordem de louvar a Deus. Dar graças ao nome de Deus. É isso que significa ser Israel. Este mandamento de dar graças passa pelo centro de todo culto cristão. Um decreto, uma palavra dizendo-nos o que devemos fazer. E que isso que devemos fazer é louvar. Quando pecamos e estragamos nossa vida, descobrimos que Deus não vai embora e nos deixa. Ele entra em nosso problema e nos salva. Isso é bom. Um exemplo daquilo que a Bíblia chama de evangelho. Descobrimos razões e motivações para viver em fé e descobrir que Deus já está nos ajudando a fazer isso e que é bom. Louvado seja o Senhor Deus. Um cristão, escreveu Agostinho, deve ser um aleluia da cabeça aos pés. Essa é a realidade. Esta é a verdade da nossa vida. Deus nos fez, nos remiu, provê por nós. A resposta natural, honesta, saudável, lógica para isso é louvor a Deus. Quando louvamos, estamos funcionando no centro, estamos em contato com a realidade básica central do nosso ser. Quando nós olhamos para o culto e aquilo que acontece no culto, nós somos lembrados desta ordem, desse mandamento de louvar o nome do Senhor. O livro dos Salmos, por todo o Salmo, nós somos convidados, a própria palavra aleluia, que significa louvem ao Senhor, é um imperativo, né, que convida, que manda, né, que ordena as pessoas a louvarem o nome do Senhor. Quando nós olhamos para o Senhor, aquilo que Deus é e aquilo que Deus fez, não existe outra ação, não existe outra atitude senão adorar a esse Deus que nos salvou, né? Como Agostinho diz, o cristão é um aleluia da cabeça aos pés. Quando nós contemplamos a glória do Senhor, quando nós contemplamos a beleza, a majestade, a santidade de Deus, o cristão é aquele que louva o nome do Senhor. É interessante, eu gosto da versão que o pastor Eugene Peterson ele usa aí quando ele diz que o que faz de Israel ser Israel. E o pastor, né, Eugene Peterson fala, o que faz de Israel ser Israel? Israel é aquele que louva o Senhor. Israel é aquele que bendiz o nome do Senhor. Israel é aquele que realmente encontra a sua vida, o sentido e o propósito da sua vida em louvar o nome do Senhor. É isso que o pastor Eugene Peterson diz aí, e isso é muito bacana, quando a gente reflete nisso, né? Ele diz ali, dar graças ao nome de Deus, é isso que significa ser Israel. E, de fato, a nossa vida, ela ganha sentido quando a gente realmente entende o nosso relacionamento com Deus e como o nosso relacionamento com Deus é aquilo que realmente faz com que a gente viva neste mundo, não fugindo do mundo, não também no desespero, mas a gente vive neste mundo com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, com a nossa vontade, debaixo da vontade de Deus. E isso nós aprendemos quando nós nos reunimos como igreja de Jesus. Uma outra coisa, né, que a gente vê aí, a terceira coisa, é que o culto centra a nossa atenção nas decisões de Deus. Olha só o que o Salmo diz. Ele descreve o culto como sendo o lugar onde tronos para justo juízo estão colocados, famosos tronos de Davi. A palavra bíblica, juízo, significa
a palavra decisiva pela qual Deus endireita as coisas e as põe certas. Tronos de juízo são os lugares em que essa palavra é anunciada. O juízo não é só uma palavra sobre coisas, descrevendo-as. É uma palavra que faz as coisas, pondo em movimento o amor, aplicando a misericórdia, anulando o mal, ordenando a bondade. Essa palavra de Deus está em toda parte no culto. Na chamada adoração, ouvimos a primeira palavra de Deus dirigida a nós. Na bênção, ouvimos a última palavra de Deus a nós. Nas lições bíblicas, ouvimos Deus falando aos nossos pais na fé. No sermão, ouvimos essa palavra explicada para nós. Nos hinos, que são em maior ou menor extensão paráfrases da Bíblia, a palavra de Deus torna nossas orações inteligíveis. Toda vez que cultuamos, nossa mente é informada, nossa memória é revigorada com os juízos de Deus. Ficamos familiarizados com o que Deus diz, o que Ele decidiu, os modos como Ele está elaborando a nossa salvação. Quando a gente pensa no culto nós somos lembrados da justiça de Deus. No culto, nós somos lembrados daquilo que Deus está fazendo na história. No culto, nós somos lembrados e somos realmente levados a viver o que Deus espera do seu povo. É muito bonito a forma como o pastor Eugene Peterson descreve. Ele coloca ali, ó, pondo em movimento o amor, aplicando a misericórdia, anulando o mal e ordenando a bondade. Quando nós ouvimos a palavra de Deus no culto, nós somos lembrados das decisões de Deus. Se nós queremos saber o que Deus espera de nós, o que Deus está fazendo no mundo, nós devemos ouvir a sua palavra, nós devemos ouvir a realidade da palavra de Deus, que nos mostra que Deus está de fato em Jesus Cristo, buscando, resgatando, redimindo, né, o seu mundo que estava perdido por causa do pecado. Quando nós nos reunimos no culto, né, nós ouvimos Deus falando através da sua palavra. Por isso a importância de ouvirmos a palavra de Deus, por isso a importância de orarmos a palavra de Deus, por isso a importância de repetirmos, sim, a palavra de Deus, de orarmos a palavra de Deus, porque de fato é a palavra de Deus que nos leva a viver as nossas vidas debaixo da sua vontade. Quando nós nos reunimos no culto, por isso a importância da palavra de Deus, né? Eu lembro, há muito tempo atrás, de um amigo meu que falou por que as estruturas das igrejas antigas eram tão grandes, tão altas. Você entra nas antigas catedrais, você fica admirado, né? Um ar de contemplação, de admiração toma o seu coração. E as igrejas eram construídas bem altas, para nos lembrar realmente da nossa pequenez diante da majestade de Deus. E quando nós adentramos ao culto, quando nós vamos cultuar o Senhor, a nossa atenção é voltada para os santos juízos de Deus, para aquilo que Ele está fazendo na história. Os nossos olhos são voltados, na verdade, para o verdadeiro Rei, que é o Rei Jesus, que estabelece a sua justiça sobre todo o mundo. E o Salmo termina. Olha como o Salmo termina aí, falando sobre paz e prosperidade. Shalom e Shalvá, né? E como o autor coloca essas duas palavras, né? Elas fazem um som na palavra Jerusalém, que é a palavra Jerusalém. E quando a gente termina o Salmo, ele diz assim: orem pela paz de Jerusalém, prosperidade a todos vocês que amam Jerusalém. Habitantes amigos, vivam em harmonia. Forasteiros hostis, guardem distância. Por amor de minha família e de meus amigos, eu digo de novo: vivam em paz. Por amor à casa do nosso Deus, farei o meu melhor pelo Senhor. Quando nós olhamos para o fim desse salmo, o salmista faz uma oração: que haja paz e prosperidade, que haja paz e segurança em Jerusalém, porque como o próprio autor de Jeremias, o profeta Jeremias vai dizer, quando ele fala que nós devemos orar pela cidade, a grande verdade é
que em Jesus Cristo, a Jerusalém agora não é só um lugar geográfico, a gente não precisa entrar nas discussões políticas e econômicas que até hoje a região de Jerusalém, de Israel, ocupa, mas quando a gente olha para Jesus Cristo, que é o verdadeiro templo, que é o verdadeiro rei, que é o verdadeiro profeta, aonde se encontra o povo de Jesus, ali se torna esta Jerusalém. E quando a gente olha ali no texto, a gente vê esses dois termos, né? Shalom, e shalom aqui, que significa paz, é uma das palavras mais ricas da Bíblia. E não tem como a gente definir, né, totalmente essa palavra. Mas o que significa shalom? Shalom significa completude, né? A vontade de Deus feita de forma completa em nossas vidas. Quando Deus age, quando o próprio Jesus age, nós temos aí a demonstração dessa shalom, dessa paz que não depende das circunstâncias, dessa paz que realmente faz com que a gente viva debaixo da vontade do Senhor. E essa outra palavra aí, shalvá, significa prosperidade, segurança, né? E ela tem o sentido realmente de nos lembrar que Deus, ele está acima de nós, ele reina sobre todas as coisas, que Deus, ele está conosco, né? O próprio Jesus, Emanuel, Deus conosco, ele está conosco, ele caminha conosco, e Deus está a favor de nós em Jesus Cristo. O culto, então, é isso, é essa paz e essa segurança que nós compartilhamos na pessoa de Jesus Cristo. Quando nós olhamos para Jerusalém, quando nós olhamos para a casa de Deus, nós somos lembrados disso, que em Jesus, que reúne o seu povo, ali há paz e prosperidade, ali há realmente completude, ali realmente há uma vida debaixo da graça de Deus, e a gente pode desfrutar da segurança que temos em Jesus Cristo. Amém? Faça comigo essa oração que diz assim: vela, ó Senhor amado, pelos que trabalham ou vigiam ou choram essa noite. Ordena que teus anjos guardem os que dormem. Cuida dos enfermos. Cristo Senhor, dá repouso aos cansados. Abençoa os que estão perto da morte. Consola os que sofrem. Compadece-te dos aflitos. Defende os alegres. Tudo isto te suplicamos somente por teu grande amor. Amém e amém. Amém. Queridos e queridas, vamos, neste momento, colocar a nossa vida, o nosso coração diante do Senhor, tendo um tempo de oração. Vamos colocar as nossas vidas, as nossas famílias, as nossas causas diante do Senhor, que a gente possa se alegrar toda vez que ouvimos o convite, o chamado de Deus a cultuarmos o Senhor na sua casa junto com o seu povo. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Quem nos separará do amor de Cristo? Eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor
Vamos orar? Senhor, nós te louvamos. Te louvamos porque nós existimos para louvar, para adorar, para glorificar o teu nome. E a nossa oração, Deus, é que o Senhor realmente calibre o nosso coração, organize as nossas vidas. E à medida, Deus, que nós participamos do culto, da adoração, a partir do momento, Deus, que nós realmente colocamos a nossa vida à tua disposição e adoramos o Senhor junto com o teu povo, que a gente possa realmente, Deus, perceber que a nossa vida, o propósito da nossa vida, o sentido da nossa vida está em Cristo Jesus. Que a gente possa viver, Deus, relacionamentos saudáveis debaixo da tua graça, que a paz e a segurança que temos em Jesus nos leve a viver a cada dia para a tua glória, para o bem das pessoas. Toma o nosso coração, coloca os nossos olhos em Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, e que em todas as coisas, Deus, a gente se lembre da tua palavra, se lembre da tua justiça, se lembre da tua vontade, que para nós, Deus, é sempre melhor. Fica sobre nós, toma, Deus, os motivos, os pedidos de oração do teu povo, que a gente possa realmente, Deus, descansar em ti, com a paz e a segurança que somente o Senhor pode nos dar. Fica sobre nós, nós oramos em teu nome. Amém e amém. Faça junto comigo essa oração que diz assim: Deus Todo-Poderoso, tu que tens edificado a tua igreja sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo Jesus Cristo mesmo a principal pedra angular, concede-nos que sejamos unidos em espírito por seu ensino e feitos um templo santo e agradável a ti, por Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém e amém. Feche seus olhos. Senhor, eu te agradeço pela alegria do perdão. Lembro-me da surpresa que me causou. Minha culpa como uma dor crônica, de baixa intensidade. Quando foi removida, percebi que me exauria a vida, e a alegria e a confiança. Faz com que eu me lembre do meu perdão, para que eu tenha um coração leve e rápido em desfrutar da vida e de outras pessoas. Amém. Queridos, que a graça, a maravilhosa, bendita graça do nosso Rei Jesus, que o amor e a alegria de estar na casa do Senhor, e que a presença, o poder, o fruto e os dons do Espírito de Deus esteja sobre a sua vida e sobre as nossas vidas, agora e para sempre. Amém e amém. Queridos, fique na paz, que o Senhor te abençoe. Uma quarta e uma continuidade de semana abençoada. Em nome de Jesus. Amém.